Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aqui nessa transmissão ao vivo. Mais uma vez aí, essa semana, a gente dando continuidade aqui ao nosso papo, Contabilidade 5.0, né? E essa semana a gente vai falar de um tema importantíssimo, né? Que é requisito básico para qualquer gestor, que é aprender um pouco sobre liderança, né? Liderança, ela, nesses tempos de crise que a gente está vivendo, ela vai precisar ser ainda mais aprimorada do que já era. E a gente vai trazer alguns conceitos hoje aqui para vocês sobre liderança nessa modalidade de pós-pandemia, que a gente vai precisar se adaptar. Só lembrando que a gente vai ter uma sequência, conforme a gente falou na semana passada, de assuntos. E a gente vai ficar nas próximas 3 semanas, incluindo essa daqui mais 2, tratando do tema liderança, e depois a gente vai passar por outros pilares da gestão, né? Aí a gente vai falar de marketing, vai falar de vendas, vai falar de gestão em si na prática. O nosso canal ele sempre vai estar falando sobre coisas práticas que nós aplicamos nos nossos negócios, sempre tentando trazer valor, deixar alguma coisa para vocês no final da live de ensinamento, de algo que possa ser aplicado no negócio de vocês imediatamente quando vocês saírem daqui. Então, assim, a ideia nossa é essa, contribuir, gerar valor. E aí eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema liderança, que é para a gente iniciar essa conversa aqui, mas com o foco de liderança já para o Contador 5.0. A liderança nova, ela toma novos contornos, e a liderança do Contador 5.0 tem que ser a liderança antifrágil. O que seria liderança antifrágil? Né? É uma liderança que ela evolui na medida que ela toma impacto. Né? A cada impacto que ela toma, e é o caso agora que a gente está vivendo a liderança, ela está sendo impactada pelo ambiente externo, coisas que estão fora do nosso controle, a gente se molda e se adapta, né, conforme uma prévia preparação para estar, nesse momento, se moldando às situações que o mundo, que o contexto externo está nos obrigando a modificar. Né? Então, a liderança antifrágil ela se beneficia com pequenos impactos aleatórios à volta e ela evolui na medida em que ela precisa se moldar para se adaptar. Existe esse conceito de antifrágil, né? Ele veio para trazer essa nova liderança, essa nova gestão, forma de investir na era moderna, e ele tem como uma premissa o conceito de cisne negro. Cisne negro é um evento imprevisível e que gera grandes consequências. Pois bem, todos os escritórios contábeis nesse momento estão passando por um momento de cisne negro, um black swan, que é como é chamado, né, que vai gerar grandes consequências. E essas grandes consequências são uma total ruptura do modelo de liderança antigo para um modelo de liderança que tem que ser adaptável. Tá? E aí a gente vai conversar sobre esse conceito de liderança antifrágil aqui, né? E o primeiro passo que a gente tem que focar nesse exato momento é diminuir eventuais desvantagens, né? E deixar também um pouco da aleatoriedade agir. Né? A aleatoriedade ela vai fazer parte do nosso dia a dia, já tem feito, porque a gente não sabe amanhã quanto tempo vai durar essa situação. Então, um pouco do aleatório vai agir, mas eu também tenho que criar opções para lidar com todo esse contexto de uma forma que a nossa empresa, nossas empresas, escritórios contábeis, negócios contábeis, eles consigam passar por essa crise da melhor forma. Né? Então, liderar da forma como a gente vinha liderando não vai ser suficiente para levar as nossas organizações para um pós-crise ainda com crescimento, ainda com perspectivas de se manter dentro do game. E aí, eu queria começar esse papo para trazer para vocês uma reflexão desse líder antifrágil, que é muito importante, e são 3 coisas básicas que nós 3 concordamos
que um líder após pandemia, né, nesse tempo de contador 5.0, que é esse conceito que a gente veio trazer para vocês, precisa ter, são as 3 principais funções de um líder antifrágil, que são basicamente criar um negócio contábil agora que vai destruir o seu negócio contábil de antes. O que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso? É que a sua empresa contábil agora, ela precisa se transformar, e isso é papel do líder de puxar esse movimento de transformação para criar uma nova empresa contábil que vai deixar para trás uma empresa velha. Ou você criar uma nova forma de trabalho que vai matar a forma velha para te renovar para um mercado que vai ser totalmente novo. Essa é a primeira função principal de um líder antifrágil. A segunda função principal, e ela está em muita evidência nesse momento, é servir ao seu time. Liderança servidora nunca teve tanta importância como tem agora. Então, essa é a segunda principal função do líder antifrágil. E a terceira, que o líder tem que ter uma habilidade fantástica. E, basicamente, nós 3 aqui lidamos muito com ela todos os dias, que é resolver problemas que ninguém mais na sua empresa resolve. Então, basicamente, o líder antifrágil, que é o líder desse mundo pós-pandemia, ele tem que estar focado em criar uma empresa capaz de manter a empresa antiga que ele tinha para que ele possa sobreviver e prosperar no futuro. Ele tem que estar focado em servir o seu time, dando todo apoio, suprindo as necessidades e dando suporte para que esse time ele passe por isso e ainda se desenvolva nesse momento. E nós, nesse momento, mais do que nunca, e depois também, seremos líderes que vamos resolver problemas que ninguém mais na empresa resolve. Se a gente tiver como foco essas 3 premissas e principais funções de um líder, a gente vai conseguir fazer com que as nossas organizações contábeis passem pela crise e, mais do que isso, possam estar preparadas para poder crescer no futuro. Então, essa aqui é uma breve introdução sobre o nosso tema hoje, que é liderança, e aí eu vou passar a bola para os nossos amigos e a gente vai conversar sobre alguns aspectos, né, na sequência aqui, de como que a gente aplica e tem aplicado isso nos nossos negócios, quais foram os resultados que a gente já obteve com isso e o que que a gente vai deixar de lição aqui para vocês e até dever de casa para que vocês possam aplicar no negócio de vocês. Tiagão, dá sequência aí. Show de bola, Vitor. Uma abertura sensacional, cara. Vamos lá. Esse tema, no momento que a gente vive, é um tema, de fato, de extrema relevância. Empresa sem liderança é empresa que o time, às vezes, vai remar por direções distintas, né? Não vai estar focada no objetivo principal, que é atravessar essa turbulência, atravessar essa tempestade, né? Então, um bom líder é aquele que vai tentar entender qual que é o movimento das ondas ou do vento, da forma que você quiser entender, para poder direcionar para um caminho que aquele caminho vai ser o caminho, talvez, que vai ter um menor ponto de fricção. Então, empresa sem liderança, ela de fato, ela vai ter muito mais dificuldade. E só que liderança, como ela era vista antigamente, talvez ela tenha um prisma muito diferente nesse mundo pós-pandemia, igual o Vitor falou. Tudo aquilo que era de praxe em termos de liderança, ela tem uma forte tendência a ter um tempero diferente, a ter que desenvolver competências e habilidades diferentes. Eu brinco que a gente está tendo uma baita oportunidade de transformar o que a gente deveria estar fazendo em 1, 2 anos em poucos meses nesse momento de pandemia. Aquilo que a gente nunca imaginou que faria nos nossos negócios contábeis, nas nossas empresas, a gente está sendo obrigado a fazer. Movimentos de redução de custo por sobrevivência, movimentos de digitalização por sobrevivência, coisas que, às vezes, a gente iria gastar muito tempo para poder fazer, a gente está tendo uma baita oportunidade agora. Mas o grande desafio que eu vejo contribuindo da mesma linha do líder de frágil que o Vitor falou, que eu acho que tem dentro dessa ciência aí de liderança antifrágil, né? Até compartilho com você um livro de
do Nassim Taleb, né, Cisne Negro, é um baita livro para quem quer entender um pouquinho mais profundamente sobre esse tema de fragilidade, né, que é você se preparar para todos os ambientes. Na verdade, você vai ter uma reação no primeiro momento, mas você cria um processo de hedge, né, que no mercado financeiro fala isso muito, né, você está preparado para a alta do dólar, para a baixa do dólar, para a queda das ações, para a alta das ações. Na verdade, é você se posicionar como se fosse um processo de seguro. Né? Você compra um carro, compra um seguro, por quê? Porque se roubar, você está protegido. Então, o líder antifrágil é criar esses gatilhos de segurança dentro da empresa para poder você se adaptar rapidamente para onde o mar estiver direcionado, para onde o vento estiver batendo. Então, hoje, mais do que nunca, essas competências e as habilidades de adaptabilidade é primordial para qualquer empresa e principalmente para a liderança. Porque a liderança, ela inspira, a liderança, ela transforma, a liderança, ela transforma um time de alta performance. Na verdade, um líder é um exemplo, é um cara que está ditando a direção da empresa. E se você não conseguir entender isso, provavelmente o seu time também não vai entender. Então, eu vou passar a bola para o Cris também, para ele dividir um pouquinho o que ele pensa aí, o que ele tem feito no escritório dele, sobre esse tema de liderança e como a liderança está sendo importante nesse momento de que a gente está vivendo e como é importante essa antifragilidade que a gente vive no momento atual. Legal, cara. Muito bom, sim. Vitor colocou muito bem o contexto, né, dessa liderança antifrágil. Ia comentar, que bom que você já trouxe assim do livro, cara, é um conteúdo ali de cabeceira para quem não leu. Você tem alguns resumos que você pode acessar, mas a profundidade daquele tema ali, ela é grande. Eu vou confessar que liderança, eu comecei a entender, materializar ela de forma prática nessa minha experiência hoje da Cirrus, né? Eu sempre entendi alguns pontos que a gente vai passar aqui hoje como muito mais exposição e alinhamento do que efetivamente a liderança de servir, né? Isso começou a fazer muito parte do meu DNA, quando eu não entendia que isso se aplicava muito dentro do dia a dia. E aí hoje eu li, né, a gente ia falar sobre o tema, estava dando uma passada na leitura ali de manhã de conteúdo, e teve uma frase que eu falei, puta, isso vai resumir muito o jogo do nosso papo e o que a gente quer trazer, que é algo que eu tento aplicar dentro da Cirrus hoje, né, seja nesse ciclo de pandemia, de crise, também no cenário positivo, né, que ele colocou um ponto que os maiores líderes são aqueles que se tornam alunos por toda a vida. E isso aqui, para mim, cara, é um aprendizado do que eu trago mesmo, porque quando você começa a entender a importância da liderança e como você se posiciona, né, em relação ao seu time, e eu acho que os 3 pontos que o Vitor passou muito bem, sobre você criar as oportunidades, né, você entender qual negócio vai substituir o seu, a sua posição de líder para viabilizar que as coisas, as pessoas e o negócio ali gire e resolver problemas que ninguém resolve, você de fato vai ser um eterno aluno, né? Então isso acho que é uma sacada que quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente começa a mudar os resultados, tanto pessoais quanto do próprio desenvolvimento ali de negócio. E existe uma linha de tempo, né? A ideia do papo hoje é trazer um pouco aquilo que você, Thiago, o Vitor e eu fizemos nos negócios em momentos por dores e aprendizados diferentes, mas no qual a gente converge que a liderança, ela espelha aquilo que a gente constrói, né? Então, e aí vai tocar aí um pouquinho no tema do que a gente teve, que é a construção de uma cultura muito forte. Mas, assim, é um tema que eu gosto bastante. A gente já fala pouco, né? A gente vai ter que se controlar aqui em relação aos pontos, e nossa prosa vai embora. Mas eu acho que é um tema, cara, base, né? Se você for falar de fundamento, qualquer negócio de sucesso, ele está pautado em uma base de liderança muito bem estruturada. Por isso que a gente abriu aí com um tema e pela relevância que ele tem, né? Tanto no pré, pós, durante ou qualquer crise que venha a ver. E sempre vai ter que ter uma, né, no nosso currículo. Se não passar por uma, a gente não é empreendedor, né? Muito bom. Não, isso, complementando, na verdade, é um tema de kickoff, né, de pontapé inicial, né, onde começa tudo. Eu acho que todo negócio, toda empresa, e uma empresa contábil não seria diferente, ela é movida por pilares, né? Você tem pilares estruturais.
e talvez fazendo uma analogia isso com o processo de construção de uma casa, de um prédio, né, falar de missão, visão, valores e cultura de uma empresa, como a gente estivesse falando da fundação, né, é o que está por baixo da terra ali, o que vai dar sustentabilidade para os outros pilares, né, para uma vertical de marketing de vendas, de operações, de tecnologia, de RH, enfim, entre outros pilares que a gente tem que levar em conta uma empresa, esse pilar base que talvez, concordo com você, que às vezes é negligenciado, né, por muitas empresas, né, na verdade é mais do mesmo, e confesso também que no início da minha jornada junto à Versa, era algo muito subjetivo para mim, o que era isso, e no decorrer do processo evolutivo, quando a gente começa a enxergar a importância de ter uma cultura forte, de ter princípios, valores, saber onde você quer chegar, né, que vira o jogo. Né? Eu acho que, de fato, demanda um certo tempo para poder você sentir a necessidade, talvez, de discutir de forma mais profunda esse tema, mas tem que ter uma rodagem, um movimento, mas quando a gente entende o valor disso tudo, a importância disso, cara, é o ponto de inflexão, é a virada de chave que faz com que o negócio decole e tenha potencial de ter voos muito altos aí. Então, vou passar a bola agora para o Vitor aí, para poder dar sequência no conteúdo. E aí, pessoal, é importante dizer o seguinte, cara, não tem um curso que vai te ensinar liderança da noite para o dia, não tem uma imersão de liderança. Liderança é prática, liderança se constrói no dia a dia, errando e acertando, né, e buscando um desenvolvimento pessoal, e nós três aqui somos pessoas que a gente investe muito em desenvolvimento pessoal, então a gente já passou por N treinamentos, por N práticas, já deu muita coisa errada. A gente vai contar também, a gente não vai contar aqui só história alegre, não, a gente vai contar os tomos que a gente tomou, como é que a gente resolveu, e talvez esse seja o maior aprendizado da liderança, porque a gente errou bastante e a gente vai dar aqui alguns caminhos para vocês errarem menos do que a gente errou. E isso aí a gente constrói um ambiente de troca, um ambiente de contribuição que vai ajudar outros colegas aqui também a poder achar o norte. Mas falar de liderança, a gente tem que começar com o alicerce, como o Thiago falou, e o alicerce de liderança, assim, para efeito prático na empresa, é um negócio que pode parecer muito bobagem para quem ainda não implantou nas suas empresas, mas que para nós três que já implantamos faz muito sentido, que é você entender e divulgar para todo o time qual é o seu propósito. E aí vem uma questão que é muito importante, porque propósito, você não escreve uma frase e está pronto o seu propósito. O propósito, ele emerge de dentro da sua empresa. Toda empresa, quando nasce, ela já tem uma cultura, desde o primeiro dia. Seja ela boa, seja ruim, seja a cultura que você quer, seja a cultura que você não quer. Mas a cultura, ela existe. E é importante dizer que, para transformar a cultura, você primeiro precisa encontrar qual é o propósito do seu negócio. E quando eu digo que ele emerge, é porque você precisa ir em busca desse propósito e não simplesmente tentar escrever ele numa frase sem entender o porquê ele tem que existir e qual a importância dele existir dentro do seu negócio. Então, assim, termos práticos. Há 2 anos aqui na JR, a gente já vem falando de propósito e definimos e escrevemos o nosso propósito numa frase. Mas ele emergiu de situações que a gente verificou no nosso dia a dia que faziam sentido para o negócio que a gente queria e para o futuro e a visão que a gente tinha do mercado. E aí, assim, sendo bem prático, aqui no nosso caso, isso foi muito transformador, porque a gente descobriu que após as pessoas da organização terem pleno conhecimento de qual é o nosso porquê, que é o que nos move todos os dias, elas passaram a dar muito mais importância àquilo que é importante, que é cuidar dos negócios dos nossos clientes, não como um prestador de serviço comum, como qualquer prestador de serviço que tem por aí, mas sim cuidar como se o negócio dos nossos clientes fossem deles.
Só dá para explicar isso para eles quando você esclarece qual é o verdadeiro propósito da sua organização. E aí, quando eu digo que o propósito emerge, parece meio filosófico, mas na prática, eu queria dizer para vocês o seguinte: o nosso propósito aqui, ele está vinculado, e tem que estar vinculado, àquilo que você é apaixonado por fazer. Então, muitas pessoas, muitos contadores, eu vejo dentro da área contábil, falando assim, cara, mas é muito difícil, porque eu tenho que cumprir um monte de obrigação, porque eu tenho que entregar SPED para o governo, porque eu tenho que cuidar de rede social, porque eu tenho que fazer isso, que tenho que fazer aquilo. E, cara, isso não é a profissão contábil. Dentro desse mundo, existe algo que te apaixona porque você está nessa profissão. No nosso caso aqui, como que a gente descobriu o nosso propósito? A gente, no dia a dia, e entendendo qual o direcionamento que a gente mais gostava, que é entregar resultado real para as empresas e fazer diferença nos negócios dos nossos clientes, a gente descobriu que o nosso propósito, o porquê de nós existir, é tornar os negócios dos nossos clientes menores, em resumo. Porque isso nos apaixona. Quando a gente vai e conversa com o empresário e consegue entregar valor para ele, seja através da redução de carga tributária, seja através de um aumento de venda por uma parceria que a gente tem, assessorando o cara em questões jurídicas, algo que realmente faz a diferença. Quando você tem essa entrega, e isso daí é o que você gostaria de fazer todos os dias, enquanto você estiver trabalhando, se isso te move, e esse resultado que você gera é isso, quando a gente entendeu que era essa a nossa paixão, foi quando a gente pegou, desenhou uma frase e escreveu e jogou isso para todo mundo e mostrou que contabilidade é muito mais que SPED, que balancete, que diário, que razão, é você fazer a diferença nos negócios dos nossos clientes. Dos seus clientes, né, dos nossos aqui no caso, trazendo para o nosso exemplo, mas fazer diferença nos negócios dos nossos clientes. Isso parece uma grande bobagem, mas é transformador a partir do momento que todos na sua empresa estão alinhados para um mesmo objetivo, para poder atingir o mesmo resultado. E aí, quando todo mundo tem entendimento, a coisa vira, o jogo ele muda, e as pessoas elas passam a agir em função desse propósito que é você realmente se entregar para aquilo que é a missão da sua empresa, né? Que é mais que missão, na verdade. Missão a gente vai até falar. É lá dentro, é aquilo que te apaixona. Então, jogando a bola para o Thiago, só para entender, o propósito ele emerge, não está numa frase escrita ou copiada de algum lugar. Olha que poderoso isso que você está falando, cara. Na verdade, quando a gente está falando de propósito, a gente tem que pensar de uma forma, talvez... Qual que é o impacto real do nosso trabalho na sociedade como um todo? Né? Então, eu acho que você tem que aprofundar. Qual que é o impacto no mundo, na sociedade, na sua cidade, no seu estado, no seu país? E aí você para de pensar assim, cara, sou contador. Como que um contador pode criar algo positivo numa sociedade, numa cidade, no mundo, enfim? Aí você tem que parar o seguinte, o que o seu contador faz? O contador é o cientista da riqueza, é o cientista de dados, de informação. E que com essa informação que ele conhece, que ele entende, ele gera indicadores. E esses indicadores, que são os demonstrativos financeiros e tal, ele indica para o pequeno, médio empresário, para quem é o interlocutor, o stakeholder que vai ler aquelas informações, ele gera informação rica para tomada de decisão. Quando gera essa informação rica e ele toma as melhores decisões, aquele negócio dos nossos clientes, aquela empresa específica, ela tem a probabilidade de ter uma longevidade maior. Né? Então, aqueles negócios eles vão ter mais longevidade, a empresa vai durar mais tempo. Quando aquela empresa ela dura mais tempo, ela gera mais empregos. As pessoas trabalham ali, né? Na verdade, gera renda. Né? Então, quando eu gero empregos, eu gero renda. Gerando renda, eu gero uma sustentabilidade, eu gero uma vida mais digna. Aonde a melhor ajuda social que tem é um emprego, que o cara vai construir seu próprio sustento, com o seu sustento ele ganha uma dignidade humana. Eu transformo sobre aquele meu trabalho propriamente dito
o mundo. Por quê? Porque, na verdade, eu vou ter um mundo mais próspero, onde as pessoas vão ter o seu sustento daquilo ali. Então, das mãos do seu trabalho ali, dos seus indicadores, né, das suas demonstrações financeiras, você tem um poder de transformar, de fato, uma cidade, um estado, um país e um mundo. Então, o nosso papel como contador é um papel de protagonista da sociedade. Então, o papel que a gente está exercendo dentro da nossa empresa, cara, tem um impacto relevante. Talvez eu tenha um papel de ficar cobrando o Estado, que ele deveria ajudar daquela forma, daquele jeito, tal, mas realmente o grande papel do contador é transformar os negócios, é contribuir. Então, o grande propósito de todo mundo, da nossa empresa, da Avesta, está lá, transformar, empoderar as empresas para terem longevidade nos negócios. Ela tem que ter longevidade, porque se tiver longevidade, a gente tem muito melhor, tem menos criminalidade, porque as pessoas estão trabalhando, não precisam roubar. Entre outros aspectos, tem dinheiro para poder cuidar da saúde, tem dinheiro para poder se alimentar. Então, quando a gente entende o real impacto na sociedade daquele nosso trabalho, isso é transformador e te gera uma energia em prol de fazer o melhor naquilo que você pode fazer. Dá o seu melhor, entendeu? Talvez vai acontecer alguns deslizes, alguns problemas, mas a sensação tem que ser a seguinte, cara, eu errei, vou evoluir, mas eu dei o meu melhor. Entendeu? Eu acho que o grande ponto é entender o impacto. Então, não é um gerador de DARF, um gerador de guia. É aquele cara que vai transformar um país, uma cidade. Então, quando as pessoas que estão no seu time, na sua empresa, no seu escritório, nos seus negócios, entenderem o real papel de por que ela levanta todo dia para poder fazer o trabalho que ela faz, é para transformar o mundo. É um papel de protagonista. Quando ela entende isso, está todo mundo, ele emerge. É aquilo que o Vitor falou. Ele começa a emergir. Por quê? Porque todo mundo se motiva em prol de resolver um problema, de acertar, de aparar alguma aresta. Então, o propósito é o combustível de qualquer organização. Às vezes, você tem um baita carrão ali, ó, você gastou um dinheiro para montar uma baita estrutura, né? Você tem os melhores computadores, trabalha num baita escritório, mas o propósito é o combustível para você botar naquele carrão ali, porque se não tiver combustível, aquele carro não movimenta. Tem que emergir, tem que movimentar. Passa a bola para o Cris aí, para o Cris complementar. Doido. Não, é engraçado, cara, quando a gente fala de propósito, né, vocês estão falando, agora eu tô com a Maria, né, conforme a galera vai falando, eu vou anotando aqui no papelzinho para fazer o racional ali dos comentários, né, e, cara, quando a gente fala de propósito, é um negócio, ele é profundo mesmo, né, então, não sei se, acho que o Thiago e o Vitor, eu sei que sim, mas para quem nos ouve ou vai ouvir o conteúdo, existe um exercício, né, que geralmente em coach você faz, mas existem outras formas de você entender o contexto, né, porque veio, né, e o propósito do negócio está muito atrelado ao desafio e ao propósito pessoal daquele cara que lidera aquela empresa. E aí a gente vê quando não há um alinhamento, né, de propósito sobre esse aspecto, porque muita sociedade às vezes não dá certo, é que não se toma o devido cuidado para entender se os propósitos individuais estão alinhados a um propósito macro de empresa e se isso daqui está todo mundo caminhando para o mesmo lado. Então, esse exercício de você, de ser o combustível, ele faz muito sentido. E eu, pelo menos, olho muito para mim, do ponto de vista de energia, pessoal falando, né, energia de velocidade, de engajamento e etc., quando você entra em questões, né, que afetam ou não estão alinhadas com aquilo que você entende como seu propósito, como negócio, o seu propósito pessoal, né, de modo geral, você vê que a sua velocidade de execução, sua velocidade da adaptação, ela é ferida. E aí, assim, você não... esse norte direcionador, ele é extremamente essencial até para entender, né, do ponto de vista de dia a dia do empreendedor, se ele está sentado numa cadeira, numa posição, em algo que ele realmente deveria estar, né? É algo muito profundo isso, e eu gosto bastante. E cara, não tem uma receita de bolo, né? Eu também recomendo uma leitura que eu fiz durante o meu processo de coaching, que é um livro chamado Liderança e Propósito. E ele traz um pouco alguns insights principais sobre isso, né? Tipo, qual é a liderança sem
um propósito muito claro, ela é um barco ali sem o direcionamento certo, então ele só vai perdido. Então, acho que isso daqui é super relevante. E até fazendo um ganchinho, né, para a gente ir puxando aí para o próximo ponto, uma vez que você está claro os propósitos, e eu estava ouvindo vocês, assim, nosso posicionamento como empresa está muito em cima disso, de apoiar empreendedores na construção de empresas de alto impacto. E por que a gente coloca dessa forma? Porque nosso cunho é uma contabilidade de nicho, a gente trabalha com empresas de base tecnológica, mas no final eu entendo que se eu não apoio o empreendedor, eu não entrego o valor para viabilizar que esse cara empreenda. Então, como propósito pessoal, que eu entendo que é para mim, de ajudar empreendedores na construção de negócios, o da minha empresa ele não pode ser diferente disso, porque senão eu vou estar com propósitos desalinhados entre o líder e o negócio em si. Então, ele é um efeito ali de cascata. E aí é daí que a gente vai tirar uns pontos principais, né? Cara, se está muito claro para mim o propósito, qual é o gancho, né? Qual é a minha visão, qual é a minha missão e quais são os valores intocáveis que eu entendo que a gente precisa ter para que a gente crie a estrada, né, para que isso aqui funcione. Então, passando aí, Vitão, pode puxar aí o ponto. E aí, sendo bem prático, fechando o que o Cris e o Thiago falaram, eu preciso descobrir, primeiro, o meu propósito, tá? Como fazer isso? Você precisa passar por um processo de descoberta, e isso pode ser feito através de um curso de coaching, por uma análise, enfim. Você tem que entender o que te move no seu dia a dia, ou dentro das suas atividades, qual é aquela que te dá mais tesão, desculpa o francês, mais tesão de trabalhar todo dia. Quando você descobrir isso vai ser o norte para que você consiga orientar todo o resto da empresa para uma direção única. E aí, anota isso que eu vou falar, tem uma frase poderosa que, se você parar para analisar, pegando um gancho do que o Thiago falou, de que o nosso negócio, ele existe para contribuir de alguma forma para o mundo, para ter um impacto no mundo, uma pergunta que pode te ajudar a conseguir encontrar o propósito da sua empresa contábil é: o que o mundo perderia se a minha empresa não existisse? Anota essa frase, ela é poderosa. O que o mundo perderia se a minha empresa não existisse? Isso vai te ajudar a conseguir encontrar o propósito. E propósito não é blá, blá, blá. O dia que eu consegui descobrir que o propósito estava fazendo a diferença no nosso negócio foi em janeiro desse ano, quando, em conversa com um futuro cliente, um dos meus colaboradores me printou o bate-papo que ele teve, e ele disse que, no meio da conversa, ele falou: nosso propósito é fazer o seu negócio melhor, os nossos valores são esse, e ele internalizou tudo aquilo que a gente vinha falando, tá? Em várias reuniões, desde o início, há 2 anos atrás, numa conversa informal com o cliente, e eu não pedi para fazer isso. Então, o dia que eu entendi que o propósito começou a realmente fluir por toda a organização, foi quando... Foram 2 situações, mas essa foi bem marcante. Foi quando um colaborador fez algo que eu não pedi, baseado naquilo que a gente esperava que ele fizesse, que é atender esse objetivo de servir as empresas, de tornar os negócios melhores. Ele disse isso numa conversa, me printou, e ele talvez ele nem tenha percebido que tenha fluído o propósito por ele, mas eu percebi naquele momento, falei, pô, é isso. E aí, cara, isso aí foi contado para toda a empresa no início do ano. Tem uma reunião de kickoff, a gente contou essa história, isso aí, essa mensagem foi espalhada para mais gente. E teve uma outra situação também, só para passar a bola aqui para o próximo tópico, que foi no ano passado, quando um time aqui, um squad que a gente tem, que é um grupo de colaboradores que trabalham numa determinada área, se juntou para pedir para que a gente não fizesse o desligamento de uma colaboradora. Para pedir para desligar, já tinha acontecido um monte de vezes. Agora, para se unir em prol e defesa de um colega, porque era importante, as empresas deles ficariam insatisfeitas com aquela demissão, a galera se juntou, porque
a pessoa, eles entendiam que ela merecia uma segunda chance e pediram a gente segunda chance. Foi quando a gente deu e a gente viu, cara, isso aí é resultado do propósito. Então, deixo isso aqui como algo para vocês que parece pouco, parece filosófico demais, mas a gente pratica isso no nosso negócio e tem feito a diferença. Tiagão, vamos falar agora do segundo alicerce que é importante, né? Que são valores, né? Os valores da organização. Legal demais, Vitor. Mas, assim, só dando um passinho para trás e complementando o que você falou, eu acho isso fantástico, porque, na verdade, quando a gente fala, às vezes é um assunto mais denso, mais profundo, que, de fato, a gente, sendo repetitivo, às vezes a gente discrimina, né, aquele assunto a propósito, é mais blá, blá, blá. Mas isso é fundamental, assim, porque, na verdade, como que eu percebi que a gente estava construindo uma cultura, tendo alguma coisa positiva? É quando as coisas começam a acontecer na empresa que talvez você fundou lá atrás, né, que boa parte dos processos foi construído tijolo por tijolo, etapa por etapa, é quando você vê que você tem pessoas extraordinárias, às vezes com muito mais competências e habilidades do que você, fazendo coisas extraordinárias que você nunca imaginaria que seria capaz de fazer. As coisas vão surgir dentro da empresa, uma energia. Por quê? Porque, na verdade, todo mundo está alinhado no mesmo objetivo, na mesma direção. E aí você vai construindo um time, o time entendeu aquela mensagem, e aí, às vezes, eu me pego surpreso, né? Então, por exemplo, a gente tem um ritual de gestão, né, que é mais da área de tecnologia. A gente tem um negócio que chama Cyber Monday, que, na verdade, uma vez por mês, o time de tecnologia apresenta algumas coisas que foram feitas naquele mês propriamente dito. E quando eu vejo algumas coisas, por exemplo, hoje a gente tem um chatbot, a Vela, nosso atendente virtual, hoje a gente tem fluxos de automação do processo comercial, tem coisas que foram feitas, né, que, cara, nunca passou pela minha cabeça fazer aquilo ali. Mas as pessoas entenderam que a gente precisa atender da melhor forma os nossos clientes e começam a surgir, brotar situações que você, que vai muito além da sua capacidade. Eu, Thiago, cara, eu tenho as minhas habilidades, as minhas competências, mas eu tenho as minhas limitações, entendeu? Eu tenho as minhas limitações. E a gente sozinho não faz nada, andorinha sozinha não faz um verão, né, cara? Então acho que isso é bastante interessante, que é onde você vira a chave e fala assim, cara, ainda talvez o propósito pode até não estar enraizado em todo mundo, a cultura não está, ela vai estar se moldando, mas já tem cheiro de coisa boa fluindo pelo ar. Então acho que é bem legal isso. Mas vamos lá, vamos falar de valores. Né? Eu acho que isso é fundamental para poder preservar uma cultura empresarial forte, e que, quando se fala de valores, a gente, uma vez, também tem um ritual de gestão anual, né, onde a gente fez esse ano um planejamento estratégico, né, que ultimamente até planejamento estratégico com essa pandemia muda tudo, né, então a gente faz um planejamento estratégico anual, mas, ó, para você ver, tudo que a gente planejou no início do ano, hoje em dia a gente está tendo que replanejar muito rápido, né? As coisas estão muito dinâmicas. Mas a gente fez um planejamento estratégico no final do ano passado, onde a gente foi para um hotel, as diretorias, de forma geral, vai para um hotel, passa o final de semana inteiro no hotel, discutindo quais são as metas, objetivos, desafios para o próximo ano e onde que a gente quer atingir. Define aquilo ali e a gente tem um kick-off também no início do ano, a gente faz essa convenção anual de colaboradores para poder dividir com o nosso time tudo aquilo que a gente definiu nesse planejamento estratégico para poder disseminar as informações. E nesse planejamento estratégico em particular, foi um planejamento estratégico que a gente redefiniu nossa missão, nossos valores, né, dentro da empresa propriamente dito. E valores era muito isso mesmo, é o que a gente não negocia, cara. Aquilo que é o seguinte, cara, a empresa, ela pode perder, às vezes, um excelente colaborador, um cara fantástico, um cara, talvez, com competências técnicas extraordinárias. Ela vai perder muito, talvez, de perder um colaborador nesse sentido. Mas se ele infringir aquilo que é premissa básica dos valores da VES, né, de relações, então a gente tem são 10 valores específicos ali que a gente pré-estabeleceu, por exemplo, saber respeitar a individualidade de cada um,
as pessoas como gostaria de ser tratadas. Então, se em algum momento, alguma reação de alguém dentro do nosso escritório, de forma geral, fugir daquele escopo que foi pré-estabelecido e foi dividido dentro do nosso kickoff, né, junto com o time como um todo, mostrou, cara, isso aqui não é negociável, entendeu? Cara, você pode ser o Messi, você pode ser o Cristiano Ronaldo aqui do escritório, pode ser um cara fantástico, só que isso é primordial para a gente. Então, isso parte, inclusive, da liderança, né? A liderança, ela é exemplo, né? Então, a gente está falando sobre liderança, então, a liderança, ela tem que ser o guardião desses valores. Ela tem que ser, quando eu falo liderança de forma geral, quem exerce um cargo de gestão no escritório como um todo. Isso vai da diretoria para gerência, para coordenação, para supervisão, enfim, todos os cargos de coordenação dentro de uma empresa propriamente dita. Esses valores são algo primordiais, porque aquilo ali que vai gerar esse aspecto de irmandade que o Vitor comentou aqui, cara, as pessoas de ser um time, de ser uma família, porque você convive muitas horas com aquelas pessoas ali no dia a dia. Então, quando você está enraizado, cara, às vezes aquela pessoa errou tecnicamente alguma coisa específica, cara, mas os valores dela são valores fantásticos. São pessoas que são guardiões daqueles valores propriamente dito dentro da companhia. Então, faz sentido eu dar mais uma oportunidade para ela. E aí eu vou passar a bola para o Cris também falar um pouquinho sobre valores, missão, visão, enfim, de temas que às vezes é o tema de headline de uma estrutura organizacional, que às vezes é muito mais o mesmo, mas a profundidade disso é que vai transformar a empresa em outros pilares que a gente vai abordar aqui também, dentro dessa discussão desse webinar propriamente dito. Legal. Cara, eu acho como que a gente construiu aqui, né? Falando um pouquinho sobre esse direcionamento, eu sempre me preocupei, né? A gente como empreendedor, eu acho que isso é uma realidade de boa parte aí, né? De todos os contadores, né? Empresários ali contábeis. A gente, como pessoa, né? À frente ali do negócio, consegue levar a sua empresa, o seu business até determinado patamar. Acho que a gente já teve uma prosa de bar dessa, né, Thiago? Conversando um pouco sobre esse aspecto, assim, você sozinho vai até determinado ponto. Para romper essa barreira, você não faz isso sem time, né? E aí é onde começa a tocar nos pontos essenciais, porque aí você perde aquela linha de contato direto, né? Com a pessoa que ingressou, com o novo membro ali do seu time. E aí, quando tem isso, né? Imagina que fica aquele telefone sem fio, né? Porque se a companhia não tiver orientada sobre o aspecto de quais são as bases fundamentais, cara, é muito fácil você ter entendimentos diferentes, né? Então, é a mesma questão que eu falo, tipo, pinta uma parede de verde. Só que se eu não determinar que aquele verde é o verde claro, um verde escuro, é metade da parede, é repintar a parede, cada pessoa que ouvir aquilo vai entender de uma forma. E aí, quando você fala de uma vez definido o propósito, materializar isso, né, numa visão, tipo, cara, se a gente deixasse de existir, o que aconteceria, né? O que seria do mundo ali sem a Cirrus? Como a gente faz isso, né? Qual que é a nossa missão, então, aqui, né? Como que a gente implementa tudo isso e em cima de quais valores que a gente vai conduzir e garantir que esse negócio, ele se sustente e tenha concordância, tá? E aí, isso depende muito, né? Eu dei um exemplo falando com o pessoal essa semana, pensa no cara, no Lobo de Wall Street, né? Qual é a dinâmica do cara? É money, é grana, é crescimento e desenvolvimento. Cada liderança vai ter um ponto, um propósito ali do ponto de vista de business. O que ele tem que ser? É concordante com aquilo, né? E aí, quando você vai falar dessa estrutura, e ela não é para ficar na parede, ela tem que estar dentro da pauta, né? Um exercício que eu faço muito em reunião e às vezes isso ajuda é assim, galera, voltando aqui, qual que é o nosso posicionamento? Qual é a nossa visão de empresa? Qual é a nossa missão? E aí isso aqui vai ter que nortear o nosso papo daqui em diante. Isso tem que estar com os líderes, porque daí você traz todos para uma razão. Se aquele assunto é relevante para o direcionamento, para o planejamento e para o que vai ser executado. Porque às vezes você está discutindo, cara, putz, fulano, e aí entra e aspectos que você fala, cara, a gente influencia, a gente controla ou a gente não tem influência.
E isso é a mesma dinâmica, só que fazendo como pauta qual é a visão, qual é a missão do que a gente tem ali como negócio, né? E os valores, eles sustentam essa análise toda. Quando eu tenho que fazer um feedback, né, eu tenho que montar isso vai ser um dos pontos que a gente vai conversar depois, mas quando eu sento com algum líder ou com alguém que eu vou conversar, eu não faço ali no modelo de pergunta, né, de cara crachá, mas eu passo por todos os valores que eu entendo que a gente avalia na pessoa e, naturalmente, a depender de fase, momento, ele vai ter valores que se destacam mais, outro menos, mas no todo, ele não pode ferir nenhum deles. A partir do momento que a gente entende que algum valor foi ferido, e não é algo que você consiga desenvolver, tratar e etc., aí muitas coisas se respondem e fica claro. E aí a companhia vai entender, tipo, e aí você começa a criar um negócio. Porque existem atividades que não vão ser feitas por outras pessoas, depende exclusivamente da gente como líder, né, que são as nossas atividades, os problemas que a gente resolve. Então, se existem problemas, né, na minha ótica hoje, que só eu consigo resolver para Cirrus, eu preciso garantir que todos os demais problemas vão rodar dentro de uma matriz de direcionamento, que é o nosso posicionamento, a nossa visão, a nossa missão e os valores que são essenciais para a gente. Né? Isso é engraçado, cara, porque quando você não se comunica, as reuniões de mediação, de conflito, de alinhamento, sempre porque tiveram entendimentos diferentes em relação a determinado tema. E você identifica, putz, preciso qualificar, preciso treinar, preciso me reunir. E aí tem algumas máximas ali de boas práticas que a gente faz, que vocês aplicam como reuniões e acompanhamento para ajudar nessa estruturação, né? E aí, só para entender. Acho que travou a dele aí, Vitor. Cris. Deu uma sumida aqui na tela. Voltou. Vai lá, Cris, continua aí. Tá normal aí? Tá normal. Foi mal. Só para dar um exemplo de valores, que às vezes a gente fala. Cris. Cris falou, dá continuidade aí, Vitor, o raciocínio do Cris, depois o Cris volta de novo. Vai lá. Então, uma coisa importante aqui, só dando. Cris, vamos lá, vou dar continuidade aqui, depois eu volto a bola para você. Cara, um exercício. Vamos para a prática aqui para eu voltar para o Cris. Um exercício que o Cris fez ali, que ele estruturou na empresa dele e que a gente faz desde quando a gente criou o propósito a gente tem um time de gestão aqui na empresa, como o Thiago tem, como o Cris tem, que são essas pessoas que vão disseminar isso por toda a organização. Porque a gente tem as nossas definições de papéis ali e não consegue estar com o time o tempo todo. Então, uma prática, também anota isso, que isso é transformador. Toda reunião que você tiver com o seu time de gestor, começa ela falando, o nosso propósito os nossos valores são, a nossa missão e a nossa visão. Se você começar toda reunião de gestão com essas premissas, você vai ver como eles vão absorver isso de uma forma natural e daqui a pouco, de forma por osmose, eles estão passando isso para todo o time. Então, Cris, voltando aí, complementa. Tá ouvindo legal agora? Agora voltou ao normal. Tá meio desfocado, mas tá fluindo. Legal. Na internet, né? Não tá segurando aqui, não. As campinas da internet tá contingenciado aí. Exato. Eu vou tentar passar, então, rapidinho, aí depois, se travar, vocês me falam aí. O que eu dei um exemplo, assim, de valores, a gente geralmente pensa em questões mais, tipo, comprometimento, ética e tal. Eu vou dar um exemplo de quais são os valores hoje na Cirrus para entender. O exercício que eu fiz junto com os meus sócios na época foi, cara, quais são o que a gente entende que a gente precisa fazer para que a nossa visão... A gente fez um exercício separado, cada ficou com esse dever de casa. Depois, numa reunião de planejamento, a gente trouxe os pontos e convergiu eles. Naturalmente, entrou naquela questão,
por que você colocou isso, etc. A gente chegou numa construção. Então, a gente colocou, cara, para a gente é importante construir relacionamentos, porque a gente fala que lidar com clientes, lidar com as pessoas no dia a dia, isso é essencial. Ouça de verdade, fale com clareza, então é o nosso segundo valor, algo que a gente analisa muito. Aproveitar as oportunidades de aprendizado, então a gente sempre busca o aspecto de tipo, cara, tudo é um desafio e não é um problema, então aproveita a oportunidade ali de aprender com aquilo. Empreenda, crie novas soluções e gere impacto, então aqui é gerar o sentimento de empreendedorismo, independente de onde você está sentado e qual cadeira, né? Faça com garra e viva com intensidade, então até o push é algo que a gente entende que, cara, é isso, se você for para botar a mão em algo, faça na melhor intensidade que você possa fazer. Celebre, porque a gente esquece muito isso, são pequenas conquistas, então, pega o elefante, divide ele em partes, mas cada uma das partes precisam ser celebradas, porque é a conquista, né, e acho que isso é super essencial, e seja orientado a dados, porque a gente não tem que achar nada, a gente tem que ter dados para poder analisar e dar o direcionamento. Então, é uma dinâmica que a gente olha isso com os valores, muito assim, cara, é isso que a gente olha para que você desenvolva, para que você seja, para que você se construa e se transforme. Isso ajuda muito, por isso que a gente acaba utilizando isso nas análises de feedback, de dia a dia, passando pelos valores, entendeu? Não, sensacional, pode falar. Isso aí, cara, mais para frente a gente vai fazer exercício disso, a gente vai poder trazer para a galera. Por exemplo, hoje a gente tem 5 valores aqui, um deles é excelência. Quando eu trago isso, é uma visão, quando eu falo a palavra excelência, ela pode ser compreendida por várias pessoas de forma diferente, e o entendimento ele pode ficar divergente. Mas, por exemplo, quando eu transformo a excelência numa frase como, e a gente está construindo isso agora, nesse exato momento, aprendemos e melhoramos todos os dias. Quer dizer a mesma coisa, porém é muito mais simples e fácil de todo mundo entender qual é o sentido. E aí isso é uma construção que a gente tem que fazer, porque na contabilidade 5.0 tem que ser simples, tem que ser algo que as pessoas se engajem, e a palavra excelência por si só não engaja. O que engaja é o que as pessoas realmente têm ali na veia e entendem de uma forma fácil, claro. Thiago? Eu acho que assim, concordo com tudo que vocês falaram, e complementando aqui, eu acho que essa é o alicerce ali principal. E durante a jornada, e falando sobre liderança, trazendo um ponto de liderança propriamente dito, à tona de novo, eu sou muito questionado, Thiago, beleza, quais são as competências ou habilidades que você acha que um bom líder deve ter para poder exercer essa função que é tão importante, principalmente no momento que a gente vive? Primeira coisa, não existe regra de bolo. Acho que cada um tem a sua forma de líder aqui. Né? Você tem 3 profissionais aqui, totalmente distintos um do outro. Você percebe isso de forma natural. O Chris tem a digital dele ali, tem a particularidade dele, o Vitor tem o jeito dele, o Thiago tem o dele. Então, não existe caminho absoluto. Mas tem algumas coisas que eu queria dividir com vocês, são 5 habilidades, que a gente está até entrando no final aqui, Vitor, depois eu vou passar até a bola para você, 53 minutos de live, poder finalizar, mas eu quero dividir com vocês aqui 5 habilidades de um bom líder, e são habilidades do futuro. Um bom líder, na verdade, para poder liderar um time, para poder fazer as coisas acontecer, tem que ter uma competência intrapessoal, é o autoconhecimento. A gente falou muito sobre isso, é o desenvolvimento pessoal. Porque um líder, se você não se conhece, você nunca vai saber o que você precisa desenvolver e evoluir. Entendeu? Só você mesmo vai saber o que a competência a ser desenvolvida. Em algum momento você precisa desenvolver a competência. Eu, particularmente, estou desenvolvendo várias competências nesse momento exato que a gente está falando aqui. Então, a gente está desenvolvendo competência. O Vitor está desenvolvendo, o Chris está desenvolvendo. Então, mas o que faz gerar essa priorização? O autoconhecimento. Então, o líder tem que, primeira coisa, ter a inteligência intrapessoal. Segunda coisa que o líder tem que desenvolver, inteligência extrapessoal. O que é extrapessoal? É a capacidade de se relacionar.
O líder, ele não acorda com uma ideia, uma eureka na cabeça ali, tive uma ideia. Cara, relaciona com boas pessoas, que boas pessoas vão te gerar insights, e gerar insights para você direcionar o seu time para o melhor caminho. É isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente vem fazendo, relacionamento. Então, um bom líder, ele tem que ter a capacidade de conexões, conectar com pessoas. Terceira competência primordial, que às vezes ela é muito pré-julgada, criatividade. Um bom líder, ele tem que ser criativo. Mas peraí, tem que ser artista? Não, criatividade é a capacidade que você tem de resolver um problema. Você vai passar por situações aqui que você nunca passou no passado. Você está vivendo, a gente está vivendo uma situação exatamente que nunca existiu essa pandemia, uma situação totalmente aleatória. Eu tenho que ser criativo e resolver esse problema. Eu sou um líder de uma empresa. Eu tenho empresas que dependem do meu serviço, eu tenho colaboradores que dependem do sustento daquilo ali. Eu tenho que ser criativo, eu tenho que ter a capacidade de resolução de problema, e rápido. Isso aí é técnica também, não é a pessoa que nasce criativa, não. Isso é desenvolvido da forma que as outras duas é desenvolvido. Capacidade de ser criativo. Quinto, aprender a aprender. O Cris falou isso aí, cara, no início, numa leitura que ele fez hoje cedo. Aprender a aprender. Hoje em dia, o processo de aprendizado ele tem que ser contínuo. Se você não desenvolver a competência de ser autodidata, de pegar um termo específico, aprofundar ele no YouTube, no livro, conversando com parceiros, aprender a aprender. Isso aí não tem volta. Cada dia que passa, as instituições de ensino vão ter mais dificuldade de desenvolver conteúdos relevantes para poder desenvolver competências e habilidades. Então, você vai ter que aprender a ser autodidata para poder se reinventar ali. E o quinto e último, passando a bola para o Vitor, é a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Hoje em dia, qualquer área da empresa é tecnologia. Qualquer área fiscal, contábil, pessoal, ninguém vive sem tecnologia. A gente está fazendo nossa comunicação, dividindo com vocês esse conteúdo, porque a tecnologia está proporcionando isso para a gente. Então, moçada, para poder dividir e trazer para você algo rico, algo que vocês possam pensar, é o seguinte: desses 5 itens que eu passei para vocês aí, vocês anotaram, qual desses itens eu preciso desenvolver agora? Prioriza e começa a desenvolver, começa a evoluir. Então, o líder é a capacidade de se reinventar a todo momento em todos essas 5 competências que eu acho que são primordiais. Passando a bola para o Vitor aí, para o Vitor compilar tudo que a gente falou aí hoje. Então, a gente começou falando de liderança de agora. E depois eu vou passar para o Cris, que ele tem uma novidade que a gente vai anunciar. A gente começou falando de liderança de frágil. A liderança de frágil, essa liderança que vai absorver os impactos e vai se adaptar para o mundo novo, para estar preparado para nova realidade que vai existir pós-pandemia. E para isso, a gente precisa sim, primeiro, ter um desenvolvimento pessoal, que muito dele ocorre na prática, mas você deve buscar, líderes das empresas contábeis, vocês devem buscar, primeiro, autoconhecimento, porque através dele você vai conseguir transformar a organização e saber lidar melhor com as pessoas. Então, nós 3 passamos por um processo de análise de perfil altamente detalhado para entender que pessoas éramos nós. Todos nós 3 temos formação de coach, Thiago também em PNL, eu também em PNL, eu não sei se o Cris tem PNL, mas isso é transformador, isso ajuda a você a dar direcionamento em toda a organização. E hoje as lições que vão ficar aqui, que são mais importantes, é que você tem que definir um propósito para a sua empresa. Ele vai emergir e pode não ser um propósito para sempre, tá? Você entenda aquilo que te apaixona no seu dia, exercite isso para descobrir o propósito. Quando você descobrir, coloca isso numa frase, utilizando a frase também aqui que a gente trouxe hoje, o que o mundo perderia se a minha empresa não existisse. Isso vai te ajudar a achar isso, mas não pensa nesse momento em ter um propósito para sempre. Às vezes você vai ter um propósito para esse mês, e às vezes o propósito para esse mês é sobreviver, manter o negócio contábil em pé, para que nos próximos meses a gente ainda tenha uma empresa que possa continuar após a pandemia. E às vezes isso faça sentido nesse momento. Hoje, existe um único propósito que sobrepôs ao propósito da nossa organização, que é todo mundo sobreviver e passar da melhor forma. Todas as nossas 3 organizações contábeis hoje estão focadas
num propósito de sobrevivência e de passar por isso tudo, tá? Então, o propósito, embora ele exista, um propósito definido aqui na nossa empresa, existe um propósito que pode, se na sua empresa não existe propósito, cria um propósito para agora também, que é passar por tudo isso da melhor forma, ou um propósito para 1 ano, ou um propósito para 2 anos. Foca nele e vai atrás. Utiliza essa pergunta para você tentar descobrir isso. Tá? Agora, por que tudo isso é importante? Né? São 3 os principais problemas de uma liderança dentro de uma organização. E são eles: falta de propósito, falta de clareza e objetivos para onde a sua empresa vai, isso todo mundo tem que saber, e falta de definição de papéis. Se a gente resolver esses 3 problemas, a gente resolve mais de 70% dos problemas que as organizações têm quanto às suas lideranças. Isso é uma pesquisa séria que foi feita e trouxe essas conclusões. E a gente trouxe hoje, basicamente, aqui o propósito, que dele emergem valores, emerge missão, visão, que transforma uma cultura. E cultura é aquilo que acontece quando você não está vendo. Quando as suas pessoas elas começam a agir baseadas numa orientação por propósito, a sua organização ela se transforma. A sua empresa contábil, a sua forma de lidar com as situações, com os clientes, ela muda da água para o vinho. E não é blá, blá, blá. Isso aqui é o alicerce para as próximas conversas que a gente vai ter nas próximas semanas. E a gente queria trazer coisas práticas para vocês. Então, a gente não vai ficar aqui na teoria. Então, a gente vai dar alguns materiais para vocês, tá? O Cris vai anunciar aí, a gente tem uma novidade, que é um grupo para integrar todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E a gente vai disponibilizar alguns materiais que a gente usou nas nossas empresas para ajudar vocês a definir propósito, tá? Missão, visão e valores. Com isso, se você conseguir definir isso, você já vai ter um baita alicerce para uma organização contábil de sucesso, uma organização contábil 5.0, tá? Então, passamos um pouquinho de 1 hora, vamos fazer o fechamento aqui, eu já falei, Cris e Thiago complementam, deixa o Cris falar que ele falou menos, depois o Thiago fala e a gente encerra. Cris, fala da nossa novidade. Legal. Cara, a gente criou aqui, depois eu vou deixar, até mandar aqui no link, tá oscilando aqui a internet, mas eu vou mandar o caminho do nosso grupo no Telegram. Então, a ideia dali é a gente constantemente, a partir dos papos, essas recomendações, um pouco de síntese desses conteúdos, e basicamente o que a gente utiliza, né, para poder afiar o machado sobre o aspecto dos pontos que a gente vai trazer aqui durante a semana, a gente vai compartilhar, né, nesse grupo do Telegram. Então, a ideia é que ali seja o nosso principal canal aí de comunicação com a nossa comunidade aí do Contabilidade 5.0, e dali é muito conteúdo relevante. Então, acho que é bem simples, né, para quem não utiliza, só baixa o app e a gente acaba utilizando o Telegram porque ele dá N outras possibilidades além do WhatsApp. Então, acho que isso vai ser legal. Eu vou digitar aqui nos comentários, vou deixar o link aí para vocês, mas participem e venham aí com a gente para trocar ideia e receber muito conteúdo bom, tá? Dali vai ser esses links, os materiais, enfim, o que o Vitor acabou comentando, e é lógico, né, quando a gente fala pouco, deu para perceber aí nos nossos papos, nas nossas interações, quando tiver algo que é bacana, a gente vai soltar ali também conteúdo em áudio, porque acho que existem N formas da gente poder partilhar esse conteúdo, e a ideia do grupo vai ser essa, né? Acho que é isso. Aquela hora eu ia comentar alguma coisa sobre o ponto, mas aí você fez o encerramento bonitinho, então vou deixar com o Vitão ali a síntese dele do que a gente trouxe para hoje, mas, de novo, todo o assunto de hoje, ele é base, alicerce para os próximos, então, de fato, exercitem, né? Vai lá, Tiagão. Isso aí que é contingenciamento, moçada, de Cris. Olha para você ver, o Cris cortou a banda larga dele lá do escritório para 50% do tempo e entregando a metade também. Brincadeira. Mas enfim, entre lá no nosso grupo do Telegram, ali é um canal bem legal que nós vamos compartilhar, nós 3 vamos compartilhar conteúdos diários ali, de dicas pontuais, de fácil aplicabilidade dos seus negócios. É só o começo.
A gente não poderia começar de forma diferente esse canal, porque, na verdade, esse, de fato, é o alicerce para todo esse projeto 5.0. Se você, de fato, quer transformar o seu negócio, quer ser um contador diferenciado, eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer bastante sentido para você. Escreve lá o que eles estão mandando no grupo aí. Muito obrigado por mais um webinar, mais uma oportunidade de dividir com vocês dois aí, que são duas feras, pessoas que eu admiro, e que é uma baita oportunidade de aprendizado estar aqui com vocês. Obrigadão mesmo, tamo junto, e entra no grupozinho lá do Telegram. Valeu, pessoal, obrigado. Segue o canal, compartilhe o canal com os amigos, com as pessoas que podem ter interesse por esse conteúdo aqui. Se você conhece algum contador, alguém que possa ser ajudado pelo conteúdo que a gente está trazendo para cá, compartilhe isso com ele, para que a gente possa levar essa mensagem para mais e mais gente. Se inscreve aí, coloca o sininho aí para apitar, né, que sempre que tiver novidade, tiver vídeo novo, vocês vão receber notificação. Aqui é o canal do conhecimento, é o canal Fora da Caixa, é o canal da Contabilidade 5.0. Tá bom? Galera, obrigado, tamo junto e bola para frente, que semana que vem tem mais. Abraço!